Amém. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 16 de outubro de 2014. Mais um dia de caminhada, mais um dia de esperança, mais um dia de fatiga, mais um dia de desafios, mais um dia de esperança, de fé renovada em nome de Jesus. Mais um dia de esperança, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece, e hoje de manhã eu fui ler a minha Bíblia e depois, eu falei, vou fazer uma oração, porque eu quero dedicar a manhã de hoje ao meu Deus. Essa semana e todas as semanas que estão vindo, eu tenho tido um propósito no meu coração de me dedicar o máximo que eu posso ao meu Senhor, por alguns motivos. Primeiro porque eu sinto a necessidade no meu coração de buscar ter mais comunhão com o meu Deus. Porque Deus para mim, Deus é meu amigo, meu Salvador, meu Senhor. Deus é uma personalidade, vamos dizer assim, no meu entendimento moral, é uma personalidade maravilhosa, fantástica. É uma personalidade inteligente, é uma personalidade que toda vez que eu procuro descobrir mais sobre ele, mais eu me encho, mais eu me preencho, mais eu me sinto completa. Por que estou referindo a Deus como uma personalidade? Porque eu quero nessa manhã deixar a pessoa de Deus como centro e trazer o máximo de atenção possível para a pessoa de Deus na minha vida. E nesse caso, já que eu estou fazendo esse vídeo, eu gostaria de deixar a pessoa de Deus em evidência máxima para todos nós. Nós estamos vivendo dias de esperança porque a gente tem suspirado pela presença de Deus nas nossas vidas de um modo como nunca antes. Uma presença física, uma presença finalmente, meu bom Deus, eis-me aqui diante do Senhor, a esperança de nos encontrarmos com Ele muito em breve. Então, eu lendo, e depois eu falei, eu vou orar de manhã, me perguntei, por que não orar num vídeo? Por que não permitir, quem sabe, o Espírito Santo de levar espontaneamente a palavra de hoje? Porque querendo ou não, quando eu levanto com essa sensação, com esse gostinho de querer buscar Deus e vou lendo a Bíblia e vou fazendo as coisas, Deus lá no final ele sempre me traz algo, porque Deus ele nunca deixa a gente de mãos vazias. Ele sempre nos completa, ele sempre nos abençoa realmente. Então, eu estou aqui nessa manhã, confesso para vocês que ainda não sei o que vai sair no final dessa gravação, mas eu quero compartilhar com vocês. Nós somos irmãos. Eu sei que o meu canal, graças e única e exclusivamente, graças por Deus e a Deus, que eu vejo que o meu canal é um canal vivo, é um canal em que tem pessoas sérias que têm acompanhado. Então eu tenho que prestar muita responsabilidade pelas coisas que eu falo. Eu tenho que procurar ser muito zelosa pelo que eu faço. Então, é um canal que eu creio que é fonte de bênção, um fruto, uma árvore que foi plantada no ministério da minha vida. Eu moro num local em que eu não saio muito de casa, eu sou dona de casa, eu não saio muito. As pessoas que estão ao meu redor, infelizmente, eu não tenho como falar de Jesus para elas do jeito que eu gostaria. Por quê? E vocês vão concordar comigo, nenhum de nós temos. Porque faz comichão no ouvido delas quando eu começo a falar de Deus, de Jesus, das coisas que eu creio que estão sendo reveladas. Dá literalmente comichão no ouvido e elas arrumam sempre um jeitinho de escorregar. E eu mesma me sinto muito apreensiva, muito inquieta, muito perturbada, atribulada quando eu tento falar com eles. É como se eu quisesse quebrar uma parede de aço. E eu oro, e aí às vezes eu tenho uma oportunidade ou outra, mas sai justo uma palavrinha muito pequenininha. Mas eu sempre busco glorificar a Deus na minha vida. Desculpa, o telefone tocou e eu tive que responder. Eu perdi um pouquinho onde que eu parei. Não, peraí. Lembrei.
O negócio é o seguinte, então eu não consigo falar muito de Jesus para as pessoas, é como se tivesse comichão no ouvido delas. Eu queria contar um pequeno testemunho antes de começar a entrar aqui na palavra que Deus me deu hoje, na oração que eu gostaria que o Senhor Espírito Santo me desse. Olha para vocês verem, não? Às vezes, meus irmãos, a gente acha que o nosso ser, o nosso viver no meio das nossas famílias não estão servindo de testemunho, no sentido, eu não consigo falar de Jesus para minha mãe, eu não consigo falar de Jesus para a sogra, para a cunhada, eu não consigo fazer nada. Eu estou muito afastada porque eu não consigo estar muito com essas pessoas, porque toda vez que eu estou com essas pessoas não sai nada de bom. A vida de muitos aqui é falar da vida dos outros. Por exemplo, isso eu estou falando muito no meu caso, vai bem, meus irmãos? Às vezes eu me sinto até um pouco antipática no meio deles, mas eu refletindo, orando, pedindo a Deus, e eu falo essas coisas, meus irmãos, porque eu gosto de compartilhar a minha vida em evidência em certas situações, porque eu sei que muitos que estão me ouvindo se identificam comigo. Então, às vezes, eu fico sentindo, quem sabe, Deus, eu não estou fazendo o trabalho. A palavra diz que a gente tem que pregar o evangelho, que a gente tem que, né, pregar para as pessoas que Jesus está voltando, que a gente precisa entregar a nossa vida, pedir perdão dos nossos pecados. E às vezes a gente tem a sensação, por exemplo, eu fico muito quieta na minha casa, eu fico muito envolvida nas minhas coisas, apesar que eu realmente eu não tenho tempo de todo dia passar para tomar um cafezinho com a sogra, passar para dar um sorriso para né, uma palavra de bom dia para todo mundo. Tem dias que eu nem saio de casa, meu marido leva os filhos para a escola e eu fico o dia inteiro dentro de casa. E eu vou arrumando coisa para fazer daqui, dali, e quando eu assusto, acabou o dia. Acabou-se o dia. Então, às vezes, eu ficava me sentindo um pouco constrangida, porque, por exemplo, olha o que acontece. Depois vocês façam uma reflexão na vida de vocês, se isso também está acontecendo com alguns de vocês. Às vezes, eu vejo muitos com a minha sogra. Isso acontece muito comigo e com ela. É como se ela não conseguisse ficar perto de mim. Ela vem, às vezes, na minha casa, traz um netinho, uma netinha, vem aqui para ver meus filhos. Ela não consegue ficar na minha casa mais de 5 minutos. Isso acontece há muito tempo, sabe? Outro dia ela veio, eu estava estudando com meus filhos, e eu conto esses testemunhos porque eu gostaria realmente de passar para vocês aquilo que Deus me dá em entendimento, porque eu posso glorificar a Deus na minha vida, e eu provo que tanto é que Deus tem me dado entendimento, daqui a pouquinho, que Ele me fez ver ontem isso acontecendo. Ela vem, né? Aí eu estava estudando com meus filhos, e eu estudo com meus filhos, ao mesmo tempo eu coloco um louvor em português que eu quero aprender, ensinar para eles o português. E em italiano não tem material nenhum de canção evangélica para criança, ou desenho bíblico, qualquer material não tem nada, é muito pobre aquilo que a gente encontra. Então eu estou sendo até mesmo que obrigada a levar eles no português, a ensinar isso para eles com material em português. Eu fico muito feliz porque eu vou poder ensinar minha língua para eles e também eu estou conseguindo encontrar materiais mais ricos, né? No meu último vídeo, infelizmente, eu não sei porque eu não consegui. O programa não sincronizou o vídeo animado da música com a cançãozinha, né? Que tinha até o karaokê. Meu barco sem Cristo, né? Ao céu não irá, nas águas afundará. Mas eu depois deixei, porque eu vi que já começaram a ter visualizações. Eu falei, eu vou publicar esse vídeo de novo, já está tendo visualização, o pessoal já está ouvindo. A mensagem escutada está indo numa boa, é só a parte visual que foi um pouco desincronizada. Então, assim, eu estou ensinando isso para eles. Aí, normalmente eu estudo com eles um pouco de matemática, um pouco de escrita e ensino para eles alguma coisa de Jesus. Todo dia eu procuro falar de Jesus para os meus filhos. Eu sinto no meu coração essa importância e eu vejo que já tem significado, porque eu tenho recolhido frutos, por exemplo, de temor, de curiosidade, de admiração pela pessoa de Jesus dos meus filhos. Às vezes eu escuto alguns pastores, algumas pessoas falando, eu tenho um filho de 6 anos que já louva a Deus, que já é recebido, já tem frutos do Espírito Santo, é batizado. E eu fico naquela gotinha, né, no meu coração. Eu também queria que meus filhos fossem assim. Então, assim, eu trabalho muito. Nesse caso, o que aconteceu? Eu não sei o que veio o assunto,
que surgiu o assunto de anjo na conversa. Aí meu filho fez um desenho e era Jesus numa montanha. É isso mesmo. Meu filho fez um desenho e desenhou Jesus numa montanha. A gente estava estudando alguma coisa assim, eu pedi ele para fazer um desenho daquilo que a gente leu. E aí ela olhou o desenho e falou: isso é um anjo. Ela não tinha chegado, não entendeu nada, perguntou se era um anjo. Aí o meu filho pequenininho, não tinha nada a ver, que estava acompanhando tudo, também ali trabalhando com as coisinhas dele. Não, nona, não, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí ela logo, eu pensei que era um anjo, que não sei o quê. Aí vira para os meus filhos e fala assim, sabia que quando você precisa de ajuda, ou quando você sente medo, ou quando tem uma coisa errada acontecendo na sua vida, que vem um anjo e fala na sua orelha o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, é o anjo que te protege e tal. Eu fiquei calada naquele primeiro momento, eu fiquei completamente calada. Eu pensando no coração, eu falei, oh meu Deus, isso está errado, porque é o Espírito Santo, mas eu vou ficar calada, porque o que acontece? Normalmente, quando fala besteira, assim que ela desce as escadas, eu fecho a porta, eu viro para os meus filhos, explico tudo para eles e corrijo a situação. Porque eu não gosto de entrar em atrito de modo desnecessário com ninguém. Por exemplo, se eu vou bater de frente para discutir a minha opinião, a minha certeza com uma pessoa que tem a sua opinião, a sua certeza, vai acontecer que eu vou acabar brigando. Porque eu não sei se vocês já caíram nessa situação. Às vezes você vai pregar o evangelho, a pessoa ela acha que ela sabe muito, ela tem muita certeza e segurança na sua fé, na sua idolatria, então ela começa a bater de frente, discute com você, pode virar briga. Então eu peço a Deus muita prudência, até mesmo no falar, porque tem um momento certo para falar. Não é uma pessoa que mora comigo, meus filhos não estão todo o tempo na casa dela, ou ela todo o tempo na minha casa. Eu tenho realmente separado muitas coisas. Justo porque eu tenho uma conduta, né, de educação com meus filhos em todos os sentidos e ela tem outra. Mas, ao mesmo tempo, ela vira para mim, que foi o erro dela, né? Ela virou para mim, sim, Ana, né? Porque tem o arcângelo Gabriel, tem o arcângelo Miguel, tem o arcângelo não sei o quê, qual que é o outro? E eu, naquela hora, eu até esqueci o nome dos 3 anjos que a Bíblia fala, eu sei que é Miguel, Gabriel, acho que é Rafael, mas como eu fico muito centrada mais nas coisas da pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo na Bíblia, eu não fico, como se diz, debulhando muito assunto de nome de anjo. É claro que se Deus ele quer falar comigo alguma coisa, ele quer me dar entendimento na Bíblia sobre isso, naquele momento específico ele vai dar. Mas a minha vida todos os dias é ler muito, aí fala um anjo de Deus, né? Um anjo da morte, um anjo não sei do que, foi um anjo que protege. Quer dizer, eu nem cheguei ainda nem no livro de Daniel, para quando começa a falar muito de anjo, até onde eu tô lendo até agora, tá falando de anjo de Deus, ou homem de Deus, não cita nome. Então eu fiquei meio perdida, eu falei, mama, eu não lembro, não, eu não lembro, não. Mas não é? Aí começou a falar o nome dos anjos lá, que eu nunca ouvi na minha vida, coisa de misticismo mesmo, sabe? Que eu não sei onde é que ela arrumou em nome daqueles anjos, os nomes esquisitos, meus irmãos. E, né, porque é o anjo, querendo que eu confirmasse aquilo que ela estava dizendo. E ali foi o momento que Deus me deu a oportunidade de defender a minha crença, né, a minha fé. E eu só virei para ela e falei, não, mama no sentido, porque aqui a gente é quase que obrigado a chamar a sogra de mãe. Então a gente fala mama e etc. Então eu falei, não, mama, realmente eu não ensino para os meus filhos que são os anjos que nos dão orientação na vida ou que nos protegem. Eu ensino para os meus filhos que quando eles precisam de um conselho vindo do céu, eles têm que pedir a Deus e Deus ele faz com que o Espírito Santo nos dá o conselho, o entendimento. Não é o anjo que fala vai à direita, vai à esquerda, vai para cima, vai... Não, é o Espírito Santo. Nós acreditamos que os anjos de Deus, eles nos protegem, porque a Bíblia fala sobre isso, mas eu nunca pedi nada para anjo, não. E eu nunca pedi nada para anjo, nunca ensinei meus filhos a falar de anjo. E cortei o assunto, foi isso que eu falei aqui agora para vocês, foi o que eu deixei para ela. Meus irmãos, na hora ela fechou a cara, mas ela não fechou a cara de modo evidente, ela fechou a cara, tipo assim, ela teve que engolir aquela batata quente e ficar calada.
Ela não pôde nem me questionar, ela não pôde nem me confrontar, porque eu já falei, a Bíblia me ensinou que quem fala comigo é o Espírito Santo, que os anjos nos protegem sim, mas eu não fico procurando saber nada de anjo. Eu falei isso pra ela. Então ela ficou assim, entalada com aquela conversa, né? E assim, depois não deu um minuto, não deu um minuto. A menina que ela trouxe com ela, a netinha, tava até colorindo um outro desenho. Quer dizer, os meninos estavam tudo ali, né, envolvido com a situação. Tinha um louvor infantil em forma de desenho animado que estava tocando. E ela já ficou como uma coisa que dava fastídio mesmo, sabe? Ela não conseguia ficar ali na minha cozinha. Ah, vambora, 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 Angélica. A menina chama Angélica, inclusive, por homenagem ao anjo. Vambora, vambora, que sua mãe tem que te dar comida, que não sei o quê. Já vai levantando e já vai indo embora, meus irmãos. Quer dizer, ela não consegue ficar muito perto de mim. E durante um tempo eu fiquei, oh meu Deus, será que eu tô sendo uma pessoa pesada? Será que eu tô sendo, que eu tô em pecado? Será que eu tô fazendo algo? Porque a gente sente o próprio incômodo. E é por isso que eu tô contando isso para vocês, que talvez está acontecendo com vocês e tem alguém aí com sentimento de culpa. E aí, quando eu comecei a falar muito sobre esse assunto com Deus, né, essa sensação que eu tenho que é como se eu estivesse incomodando as pessoas. Aí Deus vira e me lembra daquela passagem que diz do comichão no ouvido, né? Que esses que estão buscando falsas doutrinas, eles vão para baixo, para cima, para um lado e para o outro, atrás de suas doutrinas, aquelas que satisfazem a carne deles. E a doutrina pura dá comichão no ouvido dessas pessoas. E a luz não pode se misturar com as trevas. E a Bíblia diz que Deus vai julgar também pela consciência, porque eles têm consciência até certo ponto. Até o momento que eles abandonam Deus, abandona a pessoa, a consciência então não existe mais. Mas até certo momento, a vida de cada ser humano, ela tem como uma caixinha preta, né, igual os aviões, tem a sua caixa preta, nós temos também, cada um de nós, a nossa caixa preta, que se chama consciência. Ainda que ela tenha durado pouco tempo e depois não registrou mais nada, quando a gente realmente é entregue às paixões da nossa carne, ficando como que loucos, né? Vivendo aquilo, nós somos entregues por Deus. Aí a consciência é como se ela fosse desligada, mas até certo ponto, todos nós, na nossa vida, nós temos uma consciência. E a gente, quando começa a apelar e é entregue às paixões da carne, a gente está literalmente se rebelando contra a nossa consciência. A gente quer como que reinventar uma nova lei de vida às coisas que Deus fala que não, as coisas contrárias à natureza de Deus. Então, e ela é uma pessoa que eu vejo que em toda a família do meu marido é a pessoa que mais tem consciência. Então, assim, é como se ela realmente fosse expulsa da minha presença cada vez que eu tô. E eu não falo, hein? Eu não falo, eu fico muito calada. Às vezes eles me chamam para almoçar na casa, que agora virou uma coisa a nível de convite. Antes não. Antes a gente passava no domingo, sentava, comia até dia de semana, era uma coisa muito livre, mas sempre deu muita confusão. Então agora, com o passar dos tempos, a gente hoje é praticamente convidado para almoçar na casa dela. Então como é que funciona? Eu desço a comida, já desço na hora que a comida está pronta, eu não vou antes, porque eu não tenho o que fazer. Não tem uma coisa para conversar, não tem uma palavra para dar, porque é aquilo que eu estou falando. É como se fosse o negativo com o positivo, não consegue. Os opostos se atraem, mas não, aliás, é como se fossem duas cargas da mesma potência, então elas se repelem, é positivo com positivo. Eu lembro da aula de física e de química, tem tanto ano. Então, então se repele. Então não desço antes. E normalmente de manhã eu tenho minha casa para pôr em ordem, minhas coisas para fazer. Então vem almoçar na nossa casa. Eu desço 12:30, 1 hora da tarde, meio-dia, eu não desço antes. Então normalmente quando eu desço para a casa dela, que a gente mora num prédio, cada um num andar, eu desço. A comida já tá na mesa, já tá tudo pronto, é só pôr o prato e mandar para dentro, né? Vamos dizer assim. Então não tem muito tempo de conversa, nem com ela, nem com o marido dela, porque meu sogro já começa a falar de dinheiro com meu marido, cobrando dinheiro, não sei o que, sempre arruma coisa para cobrar. Então é aquele clima muito tenso sempre, sabe? Então a gente almoça e eu fico calada. Às vezes eles começam a falar da vida dos outros, começam a falar 10.000 coisas ao mesmo tempo, de coisa que não tem nada a ver com nada, inutilidades e tal. Infelizmente, aqui no meu caso é muito assim. E às vezes surge, né, um assunto, viu que tá tendo ébola agora, não sei o quê. Aí aquele assunto de 2 minutos e
Como eu estou comendo, normalmente eu tendo a comer calada, eu engulo, mastigo calada, termino calada. E aí, o que acontece? Normalmente eu levanto, vou lavar prato, vou ajudar ela a limpar a cozinha. Depois de meia hora, venho embora para minha casa. Mas basicamente assim. Então, assim, a nossa convivência é essa. Porém, olha para vocês, aí a gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo, de algum modo, testemunho das coisas do Senhor? E Deus me levou a refletir muito sobre o meu modo de comportar aqui. E é por isso que eu estou colocando muito esse assunto com vocês aqui hoje, é o que está vindo. Eu não falo, eu não vou na casa deles e começo a meter ripa na vida de ninguém. Eles não me veem falando nada que não presta, ou atacando, ou faltando de respeito com alguém. Eles não me veem rodando para cima e para baixo na rua, né, saindo toda hora, arrumando jeito para bater perna. Até quando eu tive um carro, porque agora a gente está com um carro só, como eu estou falando, a Itália está passando a crise econômica, está tudo muito difícil, então está sendo um pouco complicado. Mas ano passado eu tinha um carro só para mim, então eu podia sair toda hora, eu podia bater perna, né? E assim, eu saía sempre só para o necessário. Então, assim, eu não dou um testemunho de uma pessoa, me visto de modo vulgar, ou falo de modo vulgar, ou comporto de modo vulgar. Meus filhos são educados e às vezes eles botam um desenho animado na televisão de monstro, esses desenhos, né, de espaçador, esses chamados desenhos de lixo. E quando eu estou com os meus filhos, eles não põem. Porque no início eu falava, tira esse desenho tem monstro, olha lá, isso é desenho para uma criança de 3 anos, 4 anos. E alguns anos eu fui combater nisso, eles vêm na minha casa, eles não veem um joguinho de monstro, um bonequinho, desses bonequinhos em forma de monstro. E meus filhos, né, o modo como eu cresço eles, como eu crio eles. Então, e Deus foi me trazendo à mente essas coisas. Graças a Deus, a gente tem dado um testemunho através da nossa vida. Eles vêm aqui, a casa tá limpinha, porque alguém podia dizer, o que fica fazendo em casa, né? Não tem nada para fazer. Quando eles vêm aqui, eles me vêm trabalhando, eles me vêm fazendo as coisas. Eu tô sempre em atividade. Aí quando foi ontem, porque agora tá aproximando o Halloween aqui na Itália, não sei no Brasil se comemora, o Dia das Bruxas, acho que sim, algumas escolas, né? Porém aqui eles levam muito a sério, quase que como nos Estados Unidos. Então, quando foi ontem, na hora do almoço, meus meninos ainda estavam na escola, ela me chama da escada e me pergunta uma coisa, e ali eu vi, Deus meu, eu tô dando testemunho. Ela virou e falou assim, Ana, como tá chegando a festa do Halloween, eu comprei isso aqui para os outros netos. Eu posso dar para o Alessandro e para o Gabriel, que são meus filhos, essa abóbora. É uma abóbora com luzinha dentro, né? Com rostinho de abóbora de Halloween, enfim, com aquela boca feia, enfim, aquele estado lá. E eu na hora falei, não, dá uma outra coisa, né? Compra um outro brinquedo. Se ela tem realmente a necessidade de presentear para os meninos ficar sentido, né? Todo mundo ganhou presente, nós não ganhamos nada. Eu falei com ela, dá um chocolatinho, dá qualquer coisinha assim, mas isso aí não. Depois eu fechei a porta e aí Deus me confirma. Tá vendo? Você está sendo testemunho vivo todos os dias aí. Parece que não, esse incômodo, esse comichão no ouvido, essa sensação que você não pertence a esse grupo, é porque você realmente não pertence a esse grupo. A luz não pode andar com as trevas, né? E ali eu fiquei muito feliz, meus irmãos, porque talvez em alguns momentos eu me sentia em culpa. Eu falei, meu Deus, eu que estou sendo a pessoa cativa da história, porque pelo fato de eu não procurar tanto, de eu não estar muito no meio deles, a sensação que a gente tem é como se eu fosse uma pessoa metida que está por conta de mim mesma, não quer saber de contato com ninguém. Às vezes vinha essa sensação, mas isso vinha de Satanás para acusar, né, para tentar jogar veneno na minha cabeça. E Deus logo em seguida me mostrava. Não é isso, você teve lá, você passou, sorriu, você se oferece para ajudar. Quando você vai de coração. E você não traz nada que eles possam vir em acusação real contra você. E glória a Deus, meus irmãos, é um testemunho. Por isso eu estou dizendo, se você, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua escola, né, no meio em que você convive, por acaso você tem se identificado com isso que eu falei? Às vezes você tem a sensação que você está sendo o mal da história, porque a ideia é essa, é que você está fazendo mal.
E eles são as vítimas, são pessoas que se sentem que você está excluindo da sua vida. Mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje que não é não, porque nós não temos como nos misturar com as trevas, é como o óleo e a água, né? Você pode sacudir, 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 depois de você bota o copo parado, você para na hora. E a consciência, é isso que Deus deixou muito claro para mim. A consciência dessas pessoas as incomodam quando elas estão perto de nós, porque nós temos o Espírito Santo, então não é conosco que elas se sentem constrangidas ou fora de lugar, é com a presença do Espírito Santo que está na sua vida, no seu corpo, no seu coração. É o testemunho. Enquanto a Ana Paula não está aqui com a gente fuma, a gente bebe, a gente fala palavrão, a gente faz não sei o quê, mas quando ela chega, a gente já se sente envergonhado até certo ponto de fazer certas coisas. E muda tudo, meus irmãos, muda tudo. Só quando um realmente não tem mais consciência que ele não liga para nada. Mas esses que ainda têm essa consciência, o Espírito Santo, ele pesa, ele faz a diferença, ele se mostra, né? Eu glorifico a Deus e hoje eu estou feliz por isso, porque eu não tenho mais essa dúvida. Às vezes vinha mesmo, porque foram muitos anos, né, confrontando assim. E Deus sempre mostrou para mim a coisa como ela sempre foi. Eu glorifico, eu tenho muita experiência, eu passei muitas coisas. Teve um dia que o próprio Deus falou na minha cabeça, quase que audivelmente, separa. Ele me mandou separar da companhia deles, porque infelizmente muito problema, sempre dava em briga, saíam brigas de nada, sabe? Eu não estava fazendo nada, eles começavam a brigar comigo e ali eu quebrava o pau também, porque eu tenho o meu caráter. Eu sou como o apóstolo Pedro, se eu não me engano, que é encolerado, né? Pedro foi e cortou a orelha do soldado. Mas Deus, ele sabe como trata com cada um de nós. E então, assim, a pessoa de Deus, né? Essa é a pessoa de Deus. Olha para vocês verem. É um Deus que se preocupa até em nos dar claridade da situação. Ele nos mostra. Às vezes a gente está se sentindo em culpa por qualquer coisa, porque a gente às vezes não vê como Deus, né? E ele vem com o Espírito Santo e ele nos dá claramente o entendimento. Olha que Deus maravilhoso, meus irmãos. Sabe, eu peço ao Senhor, se vocês ainda não estão nesse nível de convivência com Deus, que o Senhor hoje comece a trabalhar no coração de vocês para que vocês comecem a ter. Porque é bonito demais, é muito lindo a gente ver claramente a presença de Deus nos orientando em todas as coisas. Ele nos dá entendimento, ele nos dá sabedoria, ele nos dá direção. E é por isso que quando a gente tem certas sensações no coração, a gente tem que pegar com fé que é verdade, porque o mesmo Deus que te corrige no seu caráter, que te corrige no seu dia a dia, é o mesmo Deus que te revela coisas inexprimíveis à boca do homem. E olha só, uma grande prova dessa pessoa maravilhosa, dessa personalidade única que é Deus. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, quando Davi, ele foi um rei que ele viveu em guerra. Foi um rei que, por exemplo, ele dizimou com a raça dos gigantes. Foi o reinado de Davi que, pelo menos ali na região que ele, né, governou, ele exterminou. Tudo que Deus mandou Davi fazer, ele fez. E Davi, ele viveu de guerra. E ele reinou os anos que ele reinou, eu acho que ele reinou uns 40 anos, eu não lembro. Mas de jovem ele morreu velho, velhinho como rei. Até que a Bíblia diz que tinha uma moça virgem que esquentava ele, porque ele sentia muito frio. E aquela moça esquentava ele e tal. E cuidava dele como uma enfermeira, né, no final da vida dele. Mas Davi, ele sentiu no coração a necessidade de construir uma casa para Deus. Um dia ele estava no palácio dele. Aí tinha uma pessoa lá que trabalhava, né, na corte, né, um dos seus chefes, uma pessoa importante. Ele vira para aquele ali e fala: olha para você ver, eu tenho um palácio de cedro e a arca do meu Deus está numa cabana. Foi ele quem me tirou do pasto, né, da simplicidade que era a minha vida, me levantou no meio de tantos irmãos que poderiam estar aqui e ele escolheu a mim e me deu todas essas vitórias, me deu todas essas conquistas. Olha para vocês verem como que Davi, ele pensava na pessoa de Deus, de modo assim tão pessoal, de modo tão íntimo, de modo tão lado a lado. E ele começa a preocupar, a arca de Deus está naquela cabana que ainda foi feita por Moisés. E eu
que fui tirado de onde fui, estou aqui, estabelecido num palácio. Já tinha um palácio de cedro, a Bíblia conta isso. Em livro de Crônicas, ele fala a respeito disso. E ali, aquele homem que estava com ele era também um profeta. E aí ele responde para Davi. Deus ele ouviu o desejo do seu coração. E ele manda dizer que ele vai fazer tudo que você quer. Só que ele manda dizer que como você viveu com muita guerra, você derramou muito sangue. Você não pode construir um templo para ele, mas um filho seu fará. E te vai estabelecer um reino eterno. E ali Davi ficou com aquilo na cabeça. Quer dizer, eu não posso fazer, né? Como ele fala, o rei Davi pôs-se em pé, escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu a Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá no meu templo o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. Firmarei para sempre o reino dele e se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças como faz agora. Então, olha só, a gente vê realmente, né, como que Davi era íntimo com Deus, segundo o coração de Deus. E ali Deus, ele revela uma coisa muito profunda para nós, meus irmãos. Sempre no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, ele vira e fala uma coisa aqui que a gente tem que refletir se nós somos assim. Olha como é que Deus é profundo. E Deus, ele julga na sua justiça e julgará assim, e sempre o fará. Ele vira para Davi e fala assim, olha, e você, Davi aí vira para filho Salomão, vira para Salomão e explica para ele uma coisa muito importante. Ele vira para Salomão e fala, reconheça o Deus de seu pai, no caso, o seu próprio Deus, né, o Deus de Davi, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Olha que profundo. Davi se encontra no seu palácio um belo dia e aí para e fala, oi, eu estou morando num castelo e o meu Deus, a arca do meu Deus está naquela cabana ainda construída da Moisés, né? Aquele tabernáculozinho, E eu desejaria tanto poder construir um templo para o meu Deus, né? E Davi, ele tinha tanta paixão por esse desejo, ele tinha tanta necessidade de fazer isso, que aqui, se vocês continuam lendo 1 Crônicas, vocês vão ver como que Davi, ele armazenou, ele preparou tudo para o templo. Ele recolheu ouro, ele recolheu prata, ele recolheu bronze. Inclusive, ele fala numa das partes aqui, eu não sei aonde, ele vira para Davi e ele fala que ele conseguiu aquele ouro com muito sacrifício, porque às vezes a gente pensa, Davi já estava tão poderoso, Davi já tinha conquistado tantos reinos, foi tudo muito fácil para Davi, mas não, tem um momento que ele gira para Salomão e fala, esse ouro eu consegui com muito esforço. Então mostra-se claramente que Davi, ele pelejou, ele batalhou, ele fez um trabalho realmente muito caprichado para o templo de Deus. Ele se dedicou, ele separou as pessoas, né, os levitas, os guardas do templo. Ele literalmente ele passou, eu acredito que até anos ali trabalhando nesse projeto, a ponto que o próprio Espírito Santo de Deus, ele inspirou a Davi a fazer um projeto de arquitetura do próprio templo, as medidas, as quantidades, o peso do ouro para ser usado com os utensílios. Então a gente vê como é que entrou em simbiose, né? O coração de Deus
com o coração de Davi. Quando Deus viu o coração de Davi desejoso em fazer algo para Deus espontaneamente, porque o amava, porque tinha na sua consciência, Deus me colocou numa posição de rei e me deu domínio, me deu vitória, eu nunca passei por nada, sempre me livrou, né? Então Davi, ele era tão apaixonado por Deus, ele era tão envolvido com a pessoa de Deus, Pai, que ele tinha no coração dele um desejo quase que louco de construir um templo para o Senhor, para o estrado dos pés do seu Deus. Olha como é que Davi, ele coloca Deus no lugar que ele é. Deus, ele é Deus. Ele é superior. Tantas vezes Davi mesmo fala, eu vou construir uma casa para o Senhor na terra, mas quem sou eu para construir uma casa para o Senhor que está sentado no céu, né? Que o céu, que a terra é o estrado dos seus pés. Então tem algumas passagens, Davi, ele escreve os salmos, né? Mas ao mesmo tempo que ele tinha aquela consciência da grandeza infinita, gloriosa de Deus, e ele sabia o que é um templo de cimento, né? No caso, ele construiu um templo de pedras, ele construiu um templo coberto de ouro, ele construiu um templo cheio de madeira de cedro, madeira fina, ele escolheu os materiais mais sofisticados, finos e ricos e poderosos daquele tempo. Ele deu mais do que o seu melhor, ele fez tudo que ele pôde. A Bíblia conta que ele juntou tanta coisa, tanto material para construir o templo, que era mais do que o suficiente, de tanto que ele se preparou. Ele comprou madeira de cedro de um outro reinado lá, que tinha alguns homens daquela outra terra que eles eram bravos escultores. Então ele foi selecionando a dedo tudo para fazer cada detalhe, né? Cada detalhe, de cada detalhe, da colherzinha mais pequenininha ao instrumento mais em evidência no templo, Davi, ele foi fazendo com tanto amor. Ele não pôs a mão na obra, ele não viu as paredes do templo serem levantadas por ele, mas ele fez um estoque, ele separou o material. É como se ele falasse, Deus, olha aqui, eu não vou poder fazer porque infelizmente eu derramei muito sangue, mas eu tive o cuidado, a alegria, a disponibilidade de recolher o melhor. E eu já preparei tudo, porque o meu filho é jovem. O próprio Davi fala, né? Eu não sei se ele vai dar conta. Meu filho é muito jovem, então eu vou instruí-lo, eu vou ajudar, eu vou preparar tudo. Salomão, basicamente, tinha só que botar a mão na obra e receber o projeto, recebeu tudo. Mas Deus era também com Salomão, e era tanto com Salomão, eles tinham tanto essa coisa que Salomão, a primeira coisa que ele pede para Deus é sabedoria. E ele foi o homem mais sábio de todo mundo. Salomão é um exemplo de uma bênção que Deus deu, né? Salomão andou com Deus, depois, infelizmente, ele se desviou pela carne, pelo cair humano que todos nós temos, a depravação total que nós temos na nossa natureza, mas ele pediu sabedoria, ele realizou o desejo do seu pai e ele fez o que tinha que ser feito. E Deus, ele fala aqui, né? Você tem que servir o Senhor, nosso Deus, de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Motivação, meus irmãos. Sabe, é aí que tá. Quando às vezes a gente pratica certas coisas na nossa vida, a gente tem que pensar, mas qual é a motivação do meu coração? Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero glorificar a mim mesma, porque eu quero glorificar a Deus. E eu dou um exemplo claro. Hoje de manhã tive com a minha cunhada que acabou de ganhar uma criança. Eu dou sempre exemplo da minha família, porque esse é o meu mundo, meus irmãos. Eu não tenho uma referência externa para dar para vocês. É o que eu vivo na minha vida. Tudo que eu falo nos vídeos são coisas que eu realmente vivo na minha vida, coisas que realmente eu creio que Deus tem me dado. Então, assim, essa minha cunhada, eu ganhei 2 meninos. E a diferença de um para o outro é 3 anos. Grávida do segundo filho, eu já tinha um outro pequenininho, né? Com essa diferença de 3 anos. Eu limpava a casa sozinha, eu fazia tudo sozinha, não dava problema para ninguém. Já na primeira gravidez, passando todo o mal que eu passei, que eu tive realmente muito problema na minha primeira gravidez, eu mesmo assim cuidei da casa, cuidei de tudo, nunca dei fastídio, nunca fui peso na vida de ninguém, nunca abusei, nunca me, né? E graças a Deus, aqui sozinha, eu sempre fiz tudo. Eu não tive minha mãe, eu tô na Itália, ela tá no Brasil. Minha mãe não pôde vir para cá para me auxiliar, nem antes, nem durante, nem depois da gravidez. Eu não tive ninguém.
eu fiz tudo sozinha. E essa menina aqui, ela é mais nova do que eu e ela ganhou um neném com a filha de 2 anos. E ela é assim, sempre teve a mãe todo dia na casa dela. A mãe vai arrumar uma cama, a mãe vai lavar roupa para ela, dobra a roupa, entrega tudo pronto. Tem dia que para, vai lá, cozinha para a filha, lava o prato. Tem dia que limpa a casa toda. E antes dela ficar grávida, sabe? Desde quando ela casou, foi esse tipo de coisa que ficou até meio mal pra gente que é de fora, as cunhadas, né? Eu e minha outra cunhada sempre olhou isso com aqueles olhos. Mamma mia, se eu caso, eu tenho que assumir a responsabilidade do casamento, da casa, da família. Não é que eu vou pôr minha mãe todo dia aqui dentro da minha casa, mas foi passando isso. E agora que ela ganhou esse segundo menino, continua sempre reclamando demais. Ela faz as coisas, mas eu vejo que agora parece que até está um pouquinho mais motivada, mais esperta em tocar o barco da responsabilidade dela. Eu vejo a mãe dela participando muito menos. Mas aí hoje de manhã ela falou comigo, eu não tô aguentando mais, eu tô tão cansada. Eu tô tão cansada, porque de 2 em 2 horas, se não chora o menino que nasceu, chora a menina de 2 anos. E eu tenho que dar atenção para ela, tenho que dar atenção para ele o dia inteiro nesse ritmo. Eu falei, é difícil quando a gente tem menino pequeno. É bom que eles vão crescer juntos, você já vai, né, ficar livre da responsabilidade no sentido, não vai passar tantos anos para você ter que pensar em fazer um outro companheiro, um irmão, uma irmã para sua filha, mas o início é sempre muito pesado. Toda mulher que ganha menino novo assim é difícil. Eu não tô aguentando mais, eu queria ter pelo menos uma semana para descansar antes que nascesse meu menino, e reclamava, sabe? E eu vi que ela, pelo modo que ela dizia, ela passava realmente essa imagem que ela realmente estava cansada. Que eu acredito, porque não é fácil. Para nós mulheres que já tivemos filhos, a gente sabe que é estressante, meus irmãos, é muito estressante. É belo, é muito lindo, mas é pesado. E ali depois, ali na conversa vai, conversa vem, eu virei para ele e falei assim, olha, se você quiser, qualquer dia você precisar de uma ajuda para limpar a casa, me fala que eu venho. Não fala no mesmo dia que eu também tenho a minha casa para cuidar, mas fala um pouquinho antes que eu venho, te dou uma mão, não é um problema. Depois eu vim embora para casa e a primeira coisa que eu pensei foi isso, meu Deus, mas por que eu ofereci isso? Foi de coração? Eu ofereci isso para ela de coração ou eu ofereci isso com, tipo assim, eu quero mostrar que como ela tá reclamando muito, eu vou por obrigação. Depois eu pensando bem, afinal, eu falei de coração, eu realmente estou disposta a ajudar ela. Depois eu lembrei que a Bíblia nos ensina a fazer boas obras. E isso é uma boa obra, né? Só o fato de eu ter ido lá hoje de manhã visitar ela, vi a criança, peguei um nenenzinho, que é a coisa mais linda do mundo, porque todo nenenzinho é lindo, né? A vontade que der é pegar nenenzinho um depois do outro. Eles são muito lindos. Deus é maravilhoso. Como é lindo uma criancinha nova. Mas fui e depois de quase uma semana apareci ali na casa dela. Ela até falou obrigado pela visita e tal. Quer dizer, se vê que ela realmente dá valor a essas coisas. E eu fiz de coração. E eu falei, meu Deus, está nas suas mãos. Infelizmente, ela foi uma pessoa que me fez muito mal. Há 4 anos atrás, ela fez realmente muito mal a mim. Mas Deus curou, Deus tirou, eu perdoei. E hoje realmente eu fiz de coração e tenho feito de coração tudo que eu tenho feito por ela. E é isso, sabe? Então Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. Se eu tivesse talvez feito aquela oferta por obrigação, né? Mamma mia, que saco, né? Toda vez que eu vejo essa pessoa, ela tá reclamando, é como se ela estivesse quase pedindo, vem cá e me ajuda, porque você tem a obrigação de me ajudar, que eu sou sua cunhada. Mas eu vi pelo outro lado, falei, não, realmente, com 2 crianças é pesada, é tudo nenenzinho novo, e ela não tem tempo realmente para descansar como ela desejaria. Então, meus irmãos, Deus, ele é assim. Deus, ele é assim. A gente precisa aprender, se caso ainda não aprendemos, ou continuar aprendendo a ver Deus de um modo muito pessoal, de um modo muito íntimo, mas de um modo muito... Eu não gosto de dizer a palavra humana, porque Deus não é humano, mas a gente tem que tentar visualizar a pessoa de Deus, a pessoa tangível de Deus, a pessoa sentimental de Deus, a pessoa que tem planos, tentar visualizar em Deus um ser que além de ser todo glorioso como que a Bíblia descreve, não tem lugar, não cabe.
Não cabe na nossa boca uma palavra para descrever a Deus, a glória de Deus. A gente não tem como agora, né? Quem sabe na eternidade, vendo Ele pessoalmente. Mas nesse momento, lendo na Bíblia, a gente não consegue ver e a gente não tem palavras para descrever exatamente essa pessoa de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus ele se mostra na Bíblia para nós muito um ser muito interpessoal, um ser muito parecido conosco. E aí isso não é pecado eu falar que Deus é muito parecido conosco, porque a Bíblia diz que Deus, quando criou Adão, quando criou o homem, o fez à sua própria imagem e semelhança. Quer dizer, a Bíblia fala também que o sentimento de Deus não é sentimento de homem. São sentimentos muito superiores aos nossos, sim, mas ao mesmo tempo Deus ele tem sentimento. Tem o sentimento do amor, tem o sentimento da tristeza, a ponto que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, e então fala também que Deus, o Espírito Santo e Jesus são um só, né? Eles têm uma personalidade tão ligada, os espíritos, né? O Espírito de Deus, ele está em Deus e ele está em nós. Olha para vocês verem, o meu espírito está em mim. O espírito da Ana Paula não pode estar no espírito da Maria, do José, do Pedro, né? Não pode estar no espírito do meu filho. Então eu não sei o que meu filho pensa, eu não sei o que meu filho sente, eu procuro entender as emoções dele pela experiência que eu tenho, pelo que ele me passa, mas o meu espírito está só em mim, é só meu. Mas o Espírito de Deus, que é um espírito, está em Deus e ao mesmo tempo está em todos nós. Quer dizer, é uma coisa única. Deus é único conosco, que a Ele pertencemos. Então a gente já começa a ver a profundidade da pessoa íntima de Deus para conosco ali. Quer dizer, o meu espírito está só em mim e vai estar sempre só em mim. Mas o Espírito de Deus, como é um ser superior a nós, além dele estar em Deus, ele está também em nós. E ele sonda os nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas intenções. Então a gente já vê em Deus esse tipo de característica. Uma outra característica que a gente vê em Deus, a graça, a formosura, a bondade, a doçura, o carinho, o cuidado e o ciúme. A gente vê em Deus ciúme. A Bíblia fala que Deus é ciumento dos seus. Deus ele se enciumou de Israel quando Israel se voltou para os ídolos. Então a gente vê que Deus ele tem sentimentos de incontentação também. Quando ele vê uma coisa errada, ele fica atribulado no coração dele. A tal ponto que ele vai descarregar sua ira eterna no pecado. A Bíblia diz que Deus não suporta o pecado. Então, não suportar uma coisa é descarregar em cima dela toda a sua ira. Quer dizer, Deus é um Deus que se ira. Quer dizer, Deus é um ser que tem sentimentos, meus irmãos. E a Bíblia diz que Deus deseja no seu coração estar conosco. Então a gente pode entender que Deus ele tem o desejo, a vontade de estar com cada um de nós. Às vezes a gente faz uma oração e fala, Deus, eu gostaria tanto de estar com o Senhor. Mas se a gente soubesse o quanto maior é o desejo de Deus estar conosco, sabe? E quando a gente começa a entender a pessoa, Deus glorioso como é, e eu, ser humano, simples, caído e pecador, e esse Deus glorioso, criador de todas as coisas, desejar no seu coração estar comigo, quem sou eu? Como dizia o próprio Davi, quem sou eu para que o Senhor me tenha colocado na posição que me colocou? O que eu tenho? Quem que eu sou para que tu me vistes assim? Davi, ele tinha esse entendimento. Ele conseguia separar a pessoa de Deus gloriosa e ao mesmo tempo ver em Deus um ser interpessoal. O amigo, o companheiro, o confidente. Vocês sabiam que Deus ele é confidente conosco? Uau! Deus, ele simplesmente se confida com nós. Não somos só nós que nos confidamos com Deus, mas o próprio Deus se confida conosco. Isso é muito grande, é muito profundo. E eu provo para vocês onde ele se confida conosco. Quando ele nos dá revelações, quando ele nos dá entendimento sobre diversos assuntos, quando nós, lendo a Bíblia, entendemos o que a Bíblia está nos dizendo, o que o texto está querendo explicar, quando a gente recebe profecias do que está para acontecer, quando a gente entende as coisas, Deus, ele se confida conosco.
Deus, ele se mostra um ser sentimental quando a gente vê ele na Bíblia sofrendo quando o povo voltava-se contra ele. E quando ele se alegrava junto com o povo, quando o povo era junto com ele. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o ser maravilhoso que está esperando por cada um de nós. Essa palavra de hoje, ela veio. Eu posso dizer assim, ela veio. Eu não quis fazer só para mim. Eu não ia ali no meu angulinho da sala e orar só para mim. E pensei, por que não ir e gravar, né, o que Deus está para falar? E eu acredito que Deus, ele quer se mostrar para você como ele é. Ele quer te dizer, você está certo nisso, você está errado naquilo, isso precisa ser consertado, isso está bem. Esse entendimento aqui daquilo que você assistiu ali é perfeito, aquele ali já está errado porque é fora da doutrina. Você na sua vida precisa se preparar assim, assim, assim. Você é a noiva do meu filho Jesus, você precisa continuar enchendo a sua lamparina e a sua garrafinha de óleo. Esse óleo você vai ter para você e ele vai transbordar e vai ungir quem está ao seu redor e vai deixar a experiência, o testemunho. Pessoas vão respeitar vocês, meus irmãos, pelo testemunho do seu comportamento. Tem Deus na nossa vida, porque Deus, ele faz a diferença, meu irmão e minha irmã. Deus, ele faz toda a diferença. Eu hoje estou deixando essa palavra de modo muito preciso, porque é assim que Deus é. Deus é preciso. É uma característica que só Ele sabe fazer. Deus é preciso. Quando Ele quer falar para você, às vezes uma só palavra, um só pensamento, uma palavrinha, Ele consegue, como se Ele te desse um livro inteiro, uma enciclopédia inteira, resumida em uma única palavra. Qual é essa precisão? Qual de nós poderíamos ter tamanha precisão? Então, que o Senhor seja abençoado e glorificado. Davi, ele vira para Salomão e diz... Disse Davi a Salomão, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, os projetos do templo. Deus, ele deu entendimento a Davi para fazer a modo de engenharia, né? Projeto, arquitetonicamente falando, tudo do palácio, as medidas, as quantidades de tudo. Então Davi disse a Salomão, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, a mão do Senhor me deu por escrito. E ele me deu entendimento para executar todos esses projetos do templo. E acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Amém. Sabe, Deus, ele é isso, meus irmãos. Deus, ele é único, ele é um ser único, ele é um ser maravilhoso, é o Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo, ele se assemelha a nós, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Nós nos importamos, nós nos preocupamos, nós enciumamos. Às vezes a gente se frustra com determinadas coisas que a gente vê. Às vezes a gente fica incontentado, fica triste, desiludido com certas pessoas. Às vezes a gente até perde a esperança em certas situações. Deus, ele não perde a esperança, mas Deus, ele entrega. Tem um momento que Deus, ele entrega. Eu não quero dizer que Deus perde a esperança em ninguém, porque a Bíblia diz que ele já nos elegeu. Ele já nos conheceu antes da fundação do mundo. Por isso ele nos elegeu. Ele nos predestinou, ele nos prepara, etc. Está lá no livro, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala. Eu não lembro em qual carta, em qual passagem, mas ele fala isso. Mas Deus, ele não desanima, ele não desiste no sentido, ele diz, essa pessoa, eu já fiz de tudo e ele não quer me ouvir, então eu vou desistir dessa pessoa. Não, Deus, ele já sabe o real desejo do coração de cada um de nós. Uma coisa eu posso dizer para vocês, não tem uma só alma no inferno que realmente não mereça estar no inferno por si própria. E Deus, ele é tão grande que ele dá consciência a cada um daquilo que ele é. Vai chegar um dia que esse interesse, isso que está no seu coração, os desejos, os propósitos do seu coração, mesmo que hoje você exatamente ainda não vê claramente nessa certeza, mas vai chegar um dia que Deus, ele, com o julgamento dele, ele vai entregar essa sentença na mão de cada um de nós. Quando você está sendo condenado ao inferno, você está sendo condenado porque no dia que você praticou pecado tal, você não só praticou tal pecado, mas essa é a intenção do seu coração naquele dia. E é isso que Deus tem para cada um de nós.
quando a gente subir com ele para a glória. E ele vai nos dar os galardões. Ele vai nos entregar também essa revelação dos nossos próprios corações a nós mesmos. Deus é profundo, meu irmão. Deus é profundo, minha irmã. É tempo de buscar essa profundidade junto com ele, porque ele anseia por nós. Deus, ele anseia ter intimidade com nós. Ele deseja isso. Isso traz alegria para Deus. Deus é feliz quando ele vê um filho, uma filha o buscando de todo o coração. A Bíblia fala todo o tempo, todo o coração, todo o coração, todo o coração. Deus, ele deseja isso. Por isso que Deus, ele amava tanto a Davi. Quando Deus manda o anjo trazer para Daniel a revelação, né, dos reinos futuros, as semanas, as profecias do livro de Daniel, tem um momento que o anjo vira para ele e fala assim: você é um homem muito amado do Senhor. No dia que você se propôs a buscá-lo em oração, ele já tinha atendido o seu pedido. E eu fiquei 21 dias lutando com o anjo, não sei de onde, lá para te entregar essa resposta. Olha só, Deus declara para Daniel: você é muito amado do Senhor. Imagina Deus amando a cada um de nós. Imagina Deus pensando, porque quem ama pensa. Então Deus, ele te ama, então ele te pensa. Ele pensa o que é melhor para você, como que vai, que ele vai poder te entregar um dia. Como que ele é feliz quando a gente conserta em algo que a gente estava andando torto, sabe? A Bíblia diz que cada vez que uma alma é salva, tem festa no céu. Isso tudo vem de Deus, meu irmão. Isso tudo vem de Deus para a nossa vida. Imagina o dia que você entregou o seu coração no altar do Senhor, se rendeu a Ele. Teve festa no céu, os anjos festejaram. A Bíblia diz que os próprios anjos estão aprendendo conosco. A gente às vezes pensa que anjo é maior do que nós. Sim, agora a Bíblia diz que eles são maiores do que nós, um pouco maiores do que nós, a noiva de Cristo. Mas por um tempo, porque nós somos revelados na glória de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os anjos, eles ficam querendo aprender conosco. Tem gente que dá muita glória para anjos. Os anjos são gloriosos porque Deus os criou assim, né? Mas a glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. E Deus, na sua magnitude, Ele escolheu a você que está aqui comigo hoje, como filho amado do seu coração. Deus se importa com você e Deus tem tanto para falar com cada um de nós. Se eu pudesse, meus irmãos, eu continuava essa registração aqui o dia inteiro, porque quando eu começo a pensar em Deus nesse modo, a inspiração flui, sabe? Porque realmente eu amo a Deus e Deus tem se revelado a mim de um modo tão maravilhoso. E eu teria ainda tantas palavras. Se deixasse, eu ia entrar em Salmo, quando fala: o Senhor criou o céu, que toda a água dos oceanos cabe na palma da sua mão, que o Senhor contou as estrelas e sabe cada uma pelo nome. E eu ia começar a aprofundar na coisa da ciência, né? O sol. Vocês viram como é que eu gosto de entrar nesses detalhes. Eu realmente gosto muito da natureza em si, da maravilha, da glória que Deus criou nas coisas, né? Mas então é isso. Se vocês veem que esse Deus, ele teve esse coração para fazer o detalhe de uma pétala, de uma flor que está ali no deserto, linda, espetacular, única na sua espécie, e essa flor de tarde está murcha, a gente pode entender como que esse Deus é grande. E ele é delicado, ele é caprichoso, ele é particular, ele é profundo. Eu quero fechar à força essas minhas palavras, porque realmente eu não paro. E eu quero fechar numa oração. Se esse vídeo vai ficar grande ou não, não me interessa, meus irmãos. Eu hoje quero realmente expressar para vocês aquilo que eu passaria sozinha com Deus na manhã de hoje. Eu sei que eu já estou falando aqui há 1 hora. Antes de vir fazer esse vídeo, eu já tinha lido meus 15 minutos hoje. Eu já fiz 15 minutos de leitura bíblica e é onde eu encontrei esse texto que eu passei para vocês. Então, eu estaria aqui ainda mais outra hora aqui, glorificando a Deus e falando com Ele. Mas eu tenho que fechar a força. E eu vou fechar esse momento à força, que eu, inclusive, estou até com medo do computador dar problema e eu perder tudo. Mas eu quero fechar numa pequena oração. Eu peço ao Espírito Santo que traga inspiração no meu coração agora para orar por cada um de vocês, para que Deus possa realmente estar trazendo na vida de cada um de nós essa bênção maravilhosa,
que é a representação, a personificação da sua própria pessoa na nossa vida, que nós possamos sentir a presença de Deus todo o tempo conosco. Eu sei que eu estou aqui registrando esse vídeo, agora eu tenho um monitor de computador na minha frente, tem um programinha que registra os sons e eu estou vendo que ele vai contando o tempo, né? Eu tenho uma parede na minha frente, estou no quarto dos meus meninos, agora tem um caminhãozinho passando na rua, aqui eles passam vendendo as coisas na rua e fala com o microfone, etc. Então, assim, parece que eu tô aqui sozinha, parece uma louca, né? Mas aí eu sei que eu penso que tem o céu me vendo nesse momento, né? E o próprio Deus está olhando para mim nesse momento, está olhando para você que está aí ouvindo. Deus está vendo todo esse cenário aqui agora e ao mesmo tempo Ele está vendo também a motivação do meu coração com vocês, com Ele, com esse ato que eu estou fazendo agora, e Ele está vendo a emoção do seu coração. Ele está vendo como que você está recebendo essas palavras, a qual a profundidade que você realmente está vivendo essa pregação aqui hoje comigo. Sabe, meu irmão, o meu desejo é que você, quando desligar esse vídeo, que você realmente levante da sua cadeira, ou seja, onde você esteja, que você abra os braços, olhe para o céu e fala: Deus, ensina-me a ser íntimo contigo. Ensina-me a oferecer para o Senhor a minha adoração diária. Ensina-me a oferecer-te, Senhor, de todo o coração para ti. Ensina-me a ter capricho na vida. Ensina-me a aproveitar do melhor modo possível os anos que o Senhor tem me dado nessa terra. Que eu possa te honrar com a minha vida. Que quando eu vier a trabalhar, quando eu vier a fazer os meus afazeres deste mundo, que eu faça de todo o meu coração como uma oferta de louvor a ti. Eu podia limpar essa mesa, mas eu vou limpar ela ainda melhor, porque é a mesa que Deus está olhando com seus olhos santos. É um exemplo. Eu hoje vou lavar meu carro. Eu não vou lavar meu carro para ele ficar bonito para mim, para quem vê, mas eu vou lavar ele porque ali tem os olhos de Deus que o contemplam. Tem o Espírito Santo que entra junto comigo no meu carro. Então eu vou perfumar o meu carro para que aquele perfume suba como uma oferta de amor ao meu Deus. Eu vou cuidar da roupa, do meu guarda-roupa, eu vou cuidar de tudo. O que eu vou fazer? Eu vou cozinhar para minha família? Então eu vou fazer a minha melhor comida para agradar a Deus, para Ele ver que os dons que Ele me deu eu uso ao máximo. Oh, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa te abençoar. Eu sou professora, vou ir trabalhar agora. Então eu vou chegar ali, eu vou dar a melhor aula da minha vida, como se fosse a primeira e a única. Como se fosse o momento mais especial, porque quando eu estiver ali falando com aqueles alunos, eles vão receber e que o Espírito Santo que está ali comigo vai estar ouvindo também. Então eu não posso dar uma aula qualquer. É para o ouvido santo do meu Espírito Santo de Deus. É para os olhos santos contemplarem a oferta da minha vida. Eu tenho um jardim para cuidar, então eu vou cuidar com todo capricho, com todo amor, com todo cuidado, procurando fazer o meu melhor, porque aquela erva que está ali, aquela flor, aquela planta, foi criada pela inspiração divina da glória de Deus, da sua criação, do seu poder de criar as coisas. Eu sou um veterinário, eu sou um médico, eu vou cuidar do paciente com muito amor, com muito zelo, com muito temor e respeito, porque quem criou esse corpo que está na minha frente foram as mãos santas de Deus. Oh, meu irmão, eu sou um pedreiro, então eu vou manusear o material da construção com muito carinho, com muito capricho, com muito zelo, porque foi Deus quem criou esses elementos, foi Ele quem montou a estrutura química de tudo isso que eu estou manejando. Isso não foi criado do nada, como um Big Bang, boom, explodiu, tá tudo pronto. Não! Isso foi pensado pela mente santa do Deus que eu amo. Essa é a nossa vida, meu irmão. Essa é a nossa vida. É a única que Deus tem nos dado. Não venhamos a desejar no inferno essas coisas. Sabe quantas bilhões de almas nesse momento estão no inferno, chorando, se arrependendo? Deus me deu tantos anos na terra de vida e eu julguei todos eles na baderna. Eu bebi, eu fumei, eu me prostituí, eu roubei, eu matei, eu idolatrei, eu menti, eu enrolei. Não queiramos, ó meus amados, passar uma eternidade em arrependimento. Por que eu não adorei a Deus? Por que eu não contemplei a glória dele enquanto eu estava lá? Agora que adianta?
É como a parábola, a história do Lázaro e do rico. Quando o rico vira para Abraão e fala: deixa com que esse vá lá na terra, eu tenho 5 irmãos. E quem sabe se eles veem o testemunho desse Lázaro, eles vão aceitar, porque eu agora estou aqui, eu não quero que eles venham para cá. E Abraão responde: lá eles têm Moisés e os profetas. Sabe, no inferno, pessoas vão desejar pregar a palavra de Deus, pelo desespero de entender finalmente qual foi o final daqueles que não aceitaram. Não venhamos a estar ali, meus irmãos. Não venhamos a desejar a Deus no momento que não se pode mais. Deus é amado, Ele é desejado, meus irmãos. Tem que ser agora. Esse é o momento, esse é o dia que o Senhor já fez para cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar vocês, sabe? Eu já estou falando em oração, meu irmão. Eu já estou falando em oração, minha irmã. Que Deus venha encher você desse desejo de conhecê-lo. Que você comece realmente a parar e a se preocupar em conhecer a pessoa de Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, meus irmãos. Se você está com problema, que o Senhor possa te dar novos olhos para ver esses problemas de modo diverso, para entender com maturidade qual é a melhor saída para esses problemas. E ainda que não tenha uma saída física, ainda que esse problema vai te levar à perda de alguma coisa, quem sabe até a morte. Às vezes o seu problema é uma doença terminal. Às vezes você já chegou no final, não tem mais jeito, está destruído. E você não tem nem força para acreditar que Deus pode te curar e às vezes você nem quer. Você fala: já basta. Que Deus te dê olhos para ver o seu problema, não como uma coisa que termina, mas como a esperança de uma nova vida. Se você está passando por perdas econômicas, materiais, e você chegou numa situação: eu trabalhei tanto para ter aquilo e agora eu perdi, que sabe por quê? Que o Senhor possa renovar suas forças no dia de hoje, que Ele possa renovar o seu entendimento, a sua esperança, que Ele possa encher o seu coração do tesouro que está no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, que você possa estar realmente recebendo uma vitamina celestial no dia de hoje para recomeçar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Quando a gente tem Deus no nosso barco, a gente tem luz. As águas se acalmam. As primeiras águas a se acalmarem não são as águas dos problemas físicos que nós estamos passando, mas são as águas do nosso coração. Quando o nosso coração está quieto, está em paz, a gente pode estar na maior tribulação que seja, mas a gente consegue enxergar a luz no fim do túnel. Essa luz é Deus. Oh, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Que o Senhor Jesus possa ser tão glorioso nas nossas vidas. Que o Espírito Santo possa ser tão honrado nos nossos corações. Essa é a palavra que eu tenho para cada um de nós no dia de hoje, meu irmão. E de todo o meu coração que eu desejo para vocês. Que Deus possa encher vocês de uma alegria, de uma sensação de certeza, de uma sensação de maturidade, de uma certeza, de uma experiência com Ele tão profunda. Que você possa crescer com Deus no dia de hoje, no mínimo 10 anos, em maturidade, para que a gente possa atingir a estatura de Cristo. Cristo caminhou nessa terra em paz. Ele sabia tudo que estava reservado para ele, ele viu tanta coisa errada. Mas a esperança do Senhor Jesus estava no Pai. A verdade de Jesus era agradar o Pai, porque Jesus via a presença, a pessoa, ele sabia quem era Deus, Pai. Ele sabia. Jesus não agradou a Deus só porque ele era filho e Deus é o Todo-Poderoso, está sentado no trono, é o Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Não. Jesus, ele serviu a Deus e serve a Deus Pai por amor, porque Jesus ama Deus Pai. E assim como Jesus ama Deus Pai, o Deus Pai ama Jesus. E assim como eles se amam, nós também precisamos amá-los e somos amados por eles. O Espírito de Deus está no seu espírito, meu irmão. Não se esqueça desse pequeno detalhe. O nosso espírito está no nosso corpo e no nosso corpo ele vai ficar até o dia que Deus nos levar ou para o céu ou levar alguém para o inferno. Mas o Espírito Santo de Deus não está só no corpo de Deus, Pai, mas ele está no coração de cada um de nós. Deus é onipresente, ele sabe estar em todos nós ao mesmo tempo. Ele tem condição de ouvir a todos nós ao mesmo tempo, com uma personalidade, com uma profundidade, com uma intimidade, como se nós estivéssemos únicos no mundo para os olhos de Deus. Não esqueçam esses detalhes. Deus é um Deus de detalhes, detalhes profundos da nossa alma.
Eu vou encerrar esse vídeo seriamente. Eu vou encerrar para valer. É igual eu tô falando. A Bíblia é linda, a palavra de Deus é inspiração, Deus é inspiração para nossa alma. Mas eu preciso encerrar esse vídeo realmente. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Eu declaro no dia de hoje essa vitória. A maior vitória nossa não é a vitória do emprego, não é a vitória do carro, não é a vitória de conseguir sair da depressão, não. A nossa maior vitória é de conhecer a Deus e de estar com o nosso coração em paz e de entender que quem está dentro do nosso coração é o Espírito Santo, do glorioso, do Deus Todo-Poderoso. Então que a gente precisa ser polido, perfumado, equilibrado para agir, né, com o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos estar estabelecidos firmes na rocha para estar em ação para com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém, amém e amém. Acabei. Hoje eu terminei o vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de vocês. Estou sempre à disposição. Precisando, pode escrever. O Jesus abençoa. Tchau, meus irmãos. Senhor abençoa.